Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos ao nosso 7º encontro do GPOP, nosso projeto de lives, né, coordenados pela professora Marília e por mim, e pelo nosso grupo de pesquisa, de estudos e pesquisas em administração, em Estado, administração e políticas públicas. E essa noite nós vamos falar sobre políticas de saúde, né? E agora eu já vou passar a palavra para a professora Marília, que vai apresentar as nossas convidadas, que eu agradeço pela disponibilidade e presença de estarem aqui hoje, e agradeço também a todos os participantes. Bom, boa noite a todas e a todos, e a todes, né, usando aí a linguagem inclusiva. Quero agradecer aí a disponibilidade da professora Sueli e da professora Lucinéia em ter aceito o nosso convite para participar desse projeto de extensão vinculado, então, ao GPOP. O André, que é um parceiro aí de luta pela pesquisa, né, que a gente tem construído aí este grupo na Unespar, no campus de Paranavaí, mas nessa construção nos instigou conhecer as outras pesquisas no campo de ciências sociais aplicadas, o GPOP principalmente um grupo de pesquisas dentro das ciências sociais aplicadas e que nós queremos fortalecê-los na interação com os outros campos da Unespar. E é por isso que a gente tem vindo, então, né, construindo esses ciclos de lives que muito nos agrada aí esse diálogo com os colegas das outras instituições. Bom, eu vou apresentar, então, a professora Sueli, que é a professora do campus de Paranavaí, do curso de Serviço Social, que tem, então, o doutora no programa em Território, Risco e Políticas Públicas, na Universidade de Portugal, em Coimbra, e a professora Lucinéia, do campus de Apucarana, professora das Ciências Contábeis e doutora em Educação, Políticas Públicas pela UFSCar. Tá? Ambas as professoras têm estudos e pesquisas aí na área da saúde e vêm nos abrilhantar, então, com essa discussão na noite de hoje. Então, eu passo para as professoras, que vai fazer as suas explanações. Primeiro a professora Sueli, depois passo a palavra para a professora Lucinéia, e em seguida vamos abrir, então, para os debates, para as questões que podem ir sendo colocadas no chat. Né? Então, professora Sueli, boa noite. Boa noite, professora Marília, professora André, professora Lucinéia, a todos, né, os que estão aí participando, né, da live nesse momento, todos, todas e todes. Então, né, falando na língua da inclusão, eu estou de cabelo curto, eu tenho cabelo curto já há alguns anos, estou usando óculos, estou com batom na cor cacau, com um microfone de fio branco no ouvido, uma camiseta polo de cor rosa com a gola azul escura. Então, Marília e André, agradeço muito o convite, né, para participar dessa live de hoje, que, aliás, né, a gente já estava aí meio treinando, conversando um pouquinho antes de entrarmos, que hoje, né, essa temática ela nos é muito cara, né? Porque hoje nós estamos vivendo aí um contexto bastante complicado no âmbito, né, da saúde no Brasil. Né? Então, eu gostaria de iniciar, então, a minha fala dizendo, né, sobre... só um minutinho... Eu preciso abrir aqui o meu... Eu estou conseguindo abrir. 1 minuto eu já abro, gente. Só 1 minutinho eu vou atrasar aqui. Então, a Marília já me convidou uma vez, né, Marília, para fazer parte do GPOP, né? Então eu faço parte, mas ultimamente, principalmente esse ano, não estou conseguindo, né, participar aí dos encontros, né, o que é, né, bastante triste para mim, mas podendo contribuir dessa forma, eu já fico bastante, né, contente. Então, a proposta, né, da nossa fala de hoje é apresentar de uma forma sucinta aí, em 4 períodos que impactaram, né, na política pública de saúde no Brasil. Né? Então, esse encontro é importante, né, para que a gente possa
olhar, né, para a trajetória da política brasileira de atenção à saúde e, particularmente, né, para a agenda do governo, agenda governamental, né, na condução das políticas e de serviços públicos da saúde, orientada, então, pelo processo de descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde. Né? É claro que com ênfase aí, né, no último documento aí, né, que vai normatizar a descentralização e a regionalização, que é o Pacto, né, pela Saúde, articulado, claro, né, a trajetória da saúde pós-Constituição Federal de 1988. Então, um primeiro tópico, nós vamos abordar sobre o reconhecimento da saúde, né, como direito de cidadania, vinculado, então, à Seguridade Social, né, como se dá esse contexto. No período de 1993 a 94, o governo Itamar Franco, a descentralização da saúde como carro-chefe e com foco, então, na atenção primária à saúde. Governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, né, onde acontece aí a adoção de programas de privatização, né, com substituição, então, do estado de intervenção pelo estado de regulação, né, com foco aí na transferência de gestão das políticas públicas. E o governo Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, que vai dar, então, a continuidade na atenção primária, com a implantação de metas, com a criação do Pacto pela Saúde e redefinindo, então, a descentralização da saúde com o planejamento regional. Então, a Constituição Federal, né, ela reconhece, a saúde até então, né, até a Constituição Federal, ela começa a ser executada no Brasil quando, né, da implantação da economia agroexportadora do café, né, com o crescimento aí considerável da classe trabalhadora, com a integração, então, da produção entre os setores urbanos e rurais. Né? A intenção, por um lado, era garantir as condições sanitárias para atrair a força de trabalho estrangeira, né, para essa produção agroexportadora aí do café, e, por outro lado, preservar a saúde dos trabalhadores em um contexto de escassez da oferta de trabalho. Então, a atenção de saúde, ela se restringia a programas e ações em situações emergenciais, como as epidemias. Né? No tocante ao atendimento médico hospitalar, eles eram mantidos por entidades beneficentes e filantrópicas. Então, até 1988, a saúde, ela teve importância secundária, né, emergindo assim, através de extensos programas de assistência médico-social, de forma, então, compulsória para os trabalhadores, sob a administração do Estado, né, através aí da Previdência, do pagamento da Previdência, da contribuição, né, na garantia do funcionamento desse modo de gestão, e essa forma, então, acaba por excluir a população desempregada e os trabalhadores do campo, os quais ficaram, então, à mercê dos cuidados das instituições filantrópicas, submetidas, então, às práticas clientelistas. Bom, a atenção primária, ela começa, então, a adquirir forma e se estruturar com a implantação do Sistema Único de Saúde, com base na universalidade, equidade, integralidade, né, e orientada, então, pela descentralização e participação social. Quando, efetivamente, os municípios vão começar, né, de forma mais responsável com o incentivo do Ministério da Saúde, através da criação, então, de normas e políticas de funcionamento dessa descentralização. A atenção primária, ela passa a constituir-se, então, como uma estratégia que visa orientar a organização do sistema de saúde, né, e responder às necessidades da população, e trata-se, portanto, de considerar o processo de produção e reprodução social, ou seja, de focalizar os determinantes econômicos, sociais e políticos da sociedade, levar em consideração a estratificação social, que se expressa na distribuição desigual de renda, refletindo nas condições, então, precárias de habitação, alimentação, trabalho, saneamento básico, bem como, né, os fatores individuais, psicossociais e comportamentais. Aí, então, né, um novo conceito de saúde, né, não mais aquela voltada só à doença, mas, assim, a prevenção e a promoção da doença. Então, o Brasil vai adotar, né, o modelo elaborado por Dahlgren e Whitehead, né,
de 1991, e vai que esse documento, esse modelo, ele vai orientar teoricamente a renovação da atenção primária, né, à saúde no Brasil, no sentido, então, de alcançar a universalidade das ações com políticas que visem a superação das iniquidades sociais. Assim, no que diz respeito à atenção básica, ela passa, então, a ter como objetivo a oferecer acesso universal, serviços abrangentes, coordenar e expandir cobertura para os níveis mais complexos, bem como implementar as ações intersetoriais de promoção da saúde e prevenção da doença. Né? Então, é importante, nesse período, destacar que essas prerrogativas se colocam num contexto de profundas mudanças econômicas, né, políticas e sociais, de concepção de Estado mínimo, ditadas pelo neoliberalismo, orientado pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cujo ideário é a regulação do Estado na vida social, né, ensejando, portanto, reformas institucionais, priorizando a privatização das empresas estatais e ditando as relações entre o setor público e privado na mediação da universalização. Isso significa, né, a popularização dos planos privados, retrocedendo ao conteúdo universalizante do SUS. Bom, as práticas, então, convencionais de saúde orientadas pelo modo tradicional de atenção médica, individual, curativa e medicamentosa, passa a ser substituída por um modelo multiprofissional, centrado na família e comunidade, e aí a estratégia saúde da família vai ser criada, né, para organizar a atenção primária sob a responsabilidade, então, do Estado. Portanto, né, um dos conceitos mais utilizados no processo de reorientação do modelo assistencial da saúde pública brasileira, advindo da Constituição Federal, foi o território. Então, o que vai, né, marcar essa política de atenção primária é a expansão, né, de ações no território nacional de rede de atenção primária, no sentido, então, de aumentar a cobertura dos serviços médicos viabilizados pela descentralização, hierarquização e regionalização dos cuidados primários em saúde. E essa, então, é a concepção de saúde defendida na Constituição Federal de 1988, que incorpora, né, a Seguridade Social, formado pelo tripé saúde, assistência e previdência, como expressão, então, dos direitos de cidadania. Tá? Implantada a Constituição Federal, né, de 1900 e 1994, a Constituição ela vai reconsiderar o papel, né, de estados e municípios perante a União, redefinindo um pacto federativo que passou, então, a ter como eixo a descentralização, né, das políticas públicas, dos recursos financeiros e, fundamentalmente, dos serviços nas instâncias descentralizadas em estados e municípios. Além, claro, né, de elevar os municípios ao status de ente federado. Tá? Então, no âmbito da política pública de saúde, nós tivemos como ponto de partida a implantação do Sistema Único de Saúde, com desdobramento em dois movimentos concomitantes. Tá? O primeiro é a unificação do sistema, que passa a ser comandado pelo governo federal, e a outra é a descentralização político-administrativa. A lei orgânica da saúde, que é a Lei 8080 de 1990, e também a Lei 8.142, de dezembro de 1990, que dispõe sobre o recurso do governo federal, né, em seu artigo 7º, traz, né, a diretriz da descentralização, né, ela é reiterada, ou seja, a diretriz da descentralização, ela é reiterada, operacionalmente definida, protagonizando então o município, né, das ações e serviços de saúde como base jurídica, né? Então o SUS passa a regular na sua ação cotidiana o SUS passa a ser regulado, né, na sua ação cotidiana através das normas operacionais básicas. Nós vamos ter aí duas normas, né, operacionais básicas, né, visando o aprofundamento da descentralização do Estado para os municípios. Tá? Essas NOB 001 a 01 de 91, a 01 de 93. A primeira, ela cuidou de fornecer as instruções
para a implantação do SUS, criando a unidade de cobertura, abertura ambulatorial, bem como critérios para a transferência dos recursos federais para os estados e municípios. A segunda, ela institucionalizou um fórum de negociação, né, permanente entre as instâncias federativas com a criação das comissões intergestoras. Tripartite, vinculada ao Ministério da Saúde, bipartite no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e a regional, que é no âmbito regional, mas também vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, certo? Bom, consequentemente, o federalismo brasileiro, ao responsabilizar igualmente os municípios, né, que não são iguais entre si, né, pelo provimento da política pública de saúde, entre outras, vai gerar, consequentemente, as desigualdades locais. No entanto, na contramão então, né, da história, o argumento que favorece essa descentralização baseia-se na premissa do gerenciamento do setor público, uma vez que os governos locais têm mais capacidade de alocar com maior eficácia os bens públicos, né, e com maior benefício para os seus munícipes. Então, nós destacamos que no modelo federativo brasileiro, né, não houve uma descentralização da receita tributária, acho que isso é importante frisar, né, houve o quê? Apenas a garantia de renda permanente sob responsabilidade do município. Né? Aí, futuramente, lá com o Pacto da Saúde, a gente vai visualizar o pacto, né, de gestão em relação à descentralização da política de saúde nos municípios. O que houve, então, foi uma desconcentração, né, da execução da política por âmbito do governo estadual e municipal. Mais uma vez, as políticas de prestação de serviços, elas passam a ser executadas pelos governos municipais, como é o caso dos serviços básicos da saúde, da educação, infraestrutura urbana, habitação, saneamento básico e coleta de lixo. Então, para além disso, cabe aí, então, aos municípios, né, os serviços básicos de saúde. Então, com a Constituição Federal de 88 e a Lei Orgânica, elas vão definir a descentralização e a regionalização como os princípios norteadores da organização político-territorial do SUS. Né? Então, todavia, essa descentralização ela sempre esteve em evidência desde 1983, com o SUDES, né? Sistema Único Descentralizado, que durou apenas um ano, né? E já foi extinto. E essa orientação, ela resulta, né, no atraso da regionalização, coloca os municípios em disputa por recursos e não vão focar na institucionalização de uma rede independente e cooperativa. Bom, estou falando rápido porque eu tenho 20 minutos, mas depois a gente tira todas as dúvidas nas falas, tá? Então, nesse período, a descentralização, ela teve destaque na priorização da atenção primária, através da implantação do Programa Saúde da Família, que foi criado em 1994. Né, através, então, de um documento ministerial com caráter de um programa de atenção, né, não uma estratégia, como ela está posta hoje, mas enquanto um programa voltado a superar, então, a desigualdade do acesso ao serviço de saúde, com o intuito, então, de alcançar a equidade no sistema. Então, nesse período, o foco esteve voltado para a ampliação do acesso ao SUS, né, e não em definir conceitos de rede de atenção à saúde. Né? As ações sobre as redes de atenção, elas restringiram-se, neste período, apenas a elaboração e divulgação de portarias definindo essas diretrizes de organização. O próximo período, que é de 95 a 2002, né, até o final, então, de 1999, a descentralização, após sucessivos ciclos fortes de indução e regulação federal, né, ela teve efeito fragmentador por falta de um planejamento regional, né, e que, consequentemente, não levou em consideração os aspectos territoriais, né, que já pressupunham lá no conceito de saúde, né, promulgado no artigo lá da Constituição Federal de 1988. Então, o processo de descentralização, ele retoma, né, nesse período com fôlego,
E a questão regional, ela passa, então, a ser delineada pelas normas operacionais de assistência social, pela NOA 001 em 2001, e que essa NOA ela é revista em 2002, e ela vai definir o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e busca, né, e na busca de maior equidade, na tentativa, então, de organizar os espaços territoriais de forma a contemplar, além dos municípios, as micro-regiões, as macro-regiões e as regiões de saúde. A regionalização proposta pela NOAS, né, no que se refere, no que se diz respeito à organização dos espaços territorial, ficou, então, sob responsabilidade das secretarias estaduais de saúde, as quais elas deviam, então, estabelecer os critérios para a definição dos territórios, devendo ser submetido à aprovação do Ministério da Saúde, claro. Né? Portanto, os estados deveriam elaborar os seus planos diretores de regionalização da saúde, explicitando, então, o papel de cada município no sistema estadual de saúde. Essa relação ao aspecto nuclear, em relação, né, ao aspecto aí nuclear da norma operacional básica, ela trata-se de uma norma operacional da assistência e não de uma norma operacional do SUS, né, do Sistema Único de Assistência à Saúde, né, e não de uma norma operacional do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, e ela vai fixar, né, fixando exclusivamente a normatização nas áreas da assistência à saúde. Bom, a NOA, ela vai estimular, então, a criação dos consórcios, né, administrativos intermunicipais de caráter facultativo, ou seja, consorciamento voluntário entre os municípios. No entanto, para esse consorciamento, deve-se ter um município polo que contém uma rede assistencial adequada, né, adequada com a complexidade necessária ao atendimento da população convergente. É claro que a formação desses consórcios, ele se desenvolve através da união de dois ou mais municípios, né, com vista a atender a demanda reprimida por consultas médicas especializadas, exames de média e alta complexidade. Esses consórcios, para que eles possam realmente superar, né, alguns problemas, que eles possam incorporar, né, a dimensão territorial no que diz respeito à orientação do processo de regionalização e na construção das políticas efetivas, eles precisam, né, necessariamente elencar eles precisam definir critérios, né, de bases territoriais, políticos. Um outro problema que acontece é a desobediência do regulamento do SUS, né, em especial as normas de pagamento dos serviços de saúde, e também ele se caracteriza ele possibilita, né, uma baixa capacidade de gerenciamento às normas em geral, tá? Então, dessa forma, eles precisam, né, se ainda, né, esses consórcios ainda precisam, né, superar aí alguns graves problemas que eles apresentam, tá? A habilitação, então, dos municípios, ela foi definida em relação à oferta de serviços, né, e equipamentos no território, né, e o foco, né, está na oferta e não na necessidade da população, né, o que infelizmente acontece não possibilitando aí, né, o atendimento à demanda, à necessidade da população e sim aos serviços ofertados nos territórios. Em 2003, de 2003 a 2016, aí já, né, o processo de regionalização é reposto na agenda política, isso em 2006, com o Pacto pela Saúde. Então, é a partir do Pacto pela Saúde, né, que a regionalização ela vai se consolidar e se intensificar. Então, o fortalecimento da pactuação política está, né, no Pacto da Saúde, na dimensão pelo Pacto da Vida e pelo Pacto de Gestão, e vai alterar a distribuição do poder, né, e, consequentemente, vai estabelecer um sistema de interação entre diferentes atores sociais.
Então, é através do pacto, né, e também do decreto 7.508 de 2011, que se configura, então, o quarto e último marco institucional da política de regionalização de ações e serviços da saúde no SUS. Tá? Esse decreto que eu falei, 7.508, que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde, deu ênfase à implantação das redes regionais, né, das redes de atenção à saúde, como estratégia, então, para ordenar os diferentes níveis, né, de atenção. A atenção básica, média e alta complexidade. Então, essa rede supõe, né, a superação de um sistema fragmentado, relacionado de forma horizontal e continuada, né, os níveis primários, secundários e terciários da atenção à saúde, já que o sistema fragmentado ele não permite a comunicação com os conjuntos de atenção, impossibilitando, então, uma atenção contínua à população. Consequentemente, reforça-se, né, o princípio da integralidade da atenção com a interação entre políticas públicas, né, e portanto, e essa rede de atenção, né, na verdade, a saúde, ela não deve ser restrita ao setor da saúde, né, ela deve ser incluída, ou ela deve incluir, né, as demais políticas, né, de outros setores relacionados, então, às determinantes do processo saúde-doença. Então, há que se valorizar as pessoas, né, o lugar, o tempo, para compreender o processo saúde-doença, né, os dados demográficos é fundamental, a situação socioeconômica, né, pautada aí na renda, na ocupação, na educação e condições de vida, as variáveis pessoais, como idade, sexo, raça, gênero, né, deverão ser, então, relacionados com a saúde. E perceber o ser humano, né, portanto, em suas múltiplas determinações, significa entendê-lo, né, enquanto um ser possuidor de subjetividades e objetividades. Então, dessa forma, o processo de territorialização, através da definição dos diferentes espaços da vida da população, dá a base territorial para a constituição das redes de atenção à saúde. Né? Sobre esse pensamento, então, as redes, ela tendem a incorporar, né, como um ponto central o critério de acesso. Assim, o desenho dessa rede de atenção à saúde, ela faz-se combinando dialeticamente, de um lado, a economia de escala, né, e qualidade dos serviços, e, do outro lado, o acesso aos serviços de saúde pela população. Então, neste contexto do desenho das redes, né, a Organização Mundial da Saúde, ela alerta, né, em um documento, né, que as redes integradas de serviço, elas podem estar valorizando ainda mais as parcerias entre o público e o privado, e que essa parceria ela pode favorecer, né, uma lógica mercantil, tanto para a política de atenção primária, como a secundária e terciária, né? Então, essa proposição de mudança do quadro de políticas sociais, ela significa tirar o foco das condições da saúde aguda, dirigindo as ações para as condições crônicas, né, centrada, então, aí nas ações voltadas para a promoção e prevenção da saúde. E, nesse contexto aqui, a atenção primária à saúde, ela vai adquirir um caráter universal, buscando atingir, né, a população em situação de pobreza através da existência, então, de uma rede integrada de serviços. Portanto, faz aí necessário, claro, né, a informação e análise descritiva dos dados demográficos, como eu falei agora há pouco. Né? O que é importante salientar é que a rede integrada de saúde ela deve operar de forma ordenada e articulada, né, territorialmente, no atendimento às necessidades da população. Né? Então, em resposta, claro, à integração das ações de saúde, né, é necessário, então, criar, né, a partir dos critérios diferentes, a partir, né, de alguns critérios, aí criar os diferentes territórios sanitários. Tá? E acho que já finalizando, então, eu ressalto, né, que é fundamental reconhecer a questão territorial, né? No Brasil, o estudo do território ainda é relativamente recente,
né? E no tocante a isso, há que se levar em consideração as desigualdades territoriais, atreladas, então, à prática do neoliberalismo, que acarreta, né, mudanças aí importantes na utilização do território, tomando, né, seu uso cada vez mais, tornando, né, na verdade, o seu uso cada vez mais seletivo do que antes. E unindo, assim, as populações mais pobres, mais isoladas, mais dispersas dos grandes centros, dos centros produtivos, né? Acontece, então, que os modelos, né, e a gama de serviços que constitui o sistema público de saúde, eles não se dão da mesma forma, né, entre os municípios, o que faz com que os municípios de pequeno porte, eles não consigam disponibilizar todos os níveis de atenção, administrando apenas a atenção básica, então ficando a cargo de outros municípios a oferta dos cuidados especializados e de alta complexidade. Né? Um outro fator que a gente, né, deve levar em consideração é a abrangência de vários municípios de uma determinada região de saúde. No governo Dilma não houve, né, avanço dessa proposta. O governo golpista de Temer, né, nada fez no âmbito da saúde, e o atual governo somente tratou de suprimir os direitos e avanços até aqui então conquistados. Eu acho que é isso, muito obrigada, e desculpa se eu passei o horário e fui falando tudo muito rápido, mas eu deixo aí para vocês tirarem a dúvida, depois a gente aproveita mais o debate. Obrigada. Agradeço, professora Sueli. Tem só uma questão que eles estão pedindo para retomar, a lei de NOB, acho que é a 01, é de 91, Sueli, que você falou? Que os primeiros marcos regulatórios no âmbito da NOB, da saúde, Microfone. Esqueci de abrir. Desculpa, gente. Então, a NOB é a 01 de 93, de 91, peraí, deixa eu lembrar, 01... Peraí, a 01 de 90 e... A 01 de 91, isso, e a 01 de 93. Essas são as normas operacionais básicas, né, que já estão aí, foram as primeiras, né, a aprofundar o debate da descentralização. Tá? E nós mudamos lá para NOAS, né, 01 de 2021, que ela é revista pela LOA 01 de 2002. Ok, Sueli, obrigada. Passo, então, para as contribuições da professora Lucinéia. Boa noite, professora. Boa noite, Marília, André, Sueli, a todos que estão presentes. Eu vou fazer alguns apontamentos e uma apresentação sobre... Primeiro, o Brasil, em 1500 até 1808, ele não tinha nenhuma saúde aplicada aqui. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os nossos índios com os seus pajés, que eram assim antes de invadirem o Brasil, né? Nós tínhamos eles que se tratavam com ervas medicinais e assim continuou, tá? Até 1808 e depois disso também. Os negros que aqui vieram não tiveram nada, qualquer sintoma, doenças que eles tinham, eles morriam, eram enterrados e somente isso, não tinham direito a nada. Quem tinha algum pouco dinheiro, tinha os cirurgiões barbeiros, que eram chamados na época, mas esses cirurgiões barbeiros faziam cirurgias, arrancavam unhas do pé, que estavam lá inflamadas, coisinhas poucas, sabe? Não faziam cirurgias assim, não fazia, tirava pedra do rim, né? Coisas nesse sentido. Então, as pessoas não tinham nenhum atendimento mais especializado nessa época. Em 1808, nós tivemos a criação da primeira organização nacional
da saúde pública no Brasil. Então, por que nós tivemos isso? Porque daí a família real veio para o Brasil, né? Em 1808 precisava ter alguma coisa aqui. E nisso nós tivemos a primeira Santa Casa em Santos, né? A Santa Casa, ela foi... Mas a Santa Casa, ela não atendia doentes ainda, tá? Ela era mais para cristianizar do que para curar alguém, tá? Era esse o serviço da Santa Casa pelos jesuítas que trouxeram a Santa Casa. Em 1828, nós tivemos a lei da municipalização dos serviços de saúde. O que significa? Significa que eram os municípios que cada um se virasse com saúde, mas eles não tinham impostos, possivelmente não tinham saúde também. Em 1837, começou a imunização da varíola, a primeira operação, né, de imunização de varíola foi em 1837. Em 46, nós tivemos graves surtos epidêmicos no Brasil, várias mortes por surtos epidêmicos. Em 1850, a tuberculose, ela passa a ser a principal causa de morte no Brasil. Em 1851, aí criou-se uma junta central de higiene pública. Em 1897, a gente já tem o problema da febre amarela e da malária. Em 1900, é criado o Instituto Soroterápico Federal, que é o principal que a gente tem até hoje, né? Em 1903, o Oswaldo Cruz assume, né? Foi nomeado diretor-geral da Saúde Pública, que hoje corresponde ao ministro de Saúde. Em 1930, nós tivemos a criação dos Ministérios da Educação, Saúde Pública no Brasil e Negócios, juntou tudo, tá? Uma coisa que era só saúde virou negócio, saúde e educação, um Ministério único para tudo. E também a gente teve, em 43, a implantação dos postos experimentais de esquistossomose em Catende, em Pernambuco, e de tracoma em Jacarezinho, no Paraná. A gente tinha um problema no Paraná. Tracoma, gente, é infecção por bactéria no olho quando se falta saúde de saneamento básico, tá? É de pobreza que dá tracoma. Em 1956, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Em 1961, que veio a vacina da poliomielite. Em 1975, a campanha de vacinação contra a meningite. Em 79, a Fiocruz faz a vacina do sarampo. Em 1986, vem o Zé Gotinha. Aí vem a fase que hoje nós temos 31 anos, né, de SUS. Então, antes de 88, o que a gente tinha? A gente teve um período que apenas 30 milhões de habitantes tinham acesso à saúde. Quer dizer, quem tinha carteira assinada tinha acesso à saúde. Depois, os outros, nada. Tá? Depois de 90, que começou o SUS, né? Que todos tiveram direito à saúde, que estava implementado já na Constituição de 88. Aí, o que eu quero passar para vocês é que hoje os municípios e os estados, eles têm que aplicar 15% em saúde, pelo menos.
E a União, 12% em saúde, só que ela faz o chamado DRU, que é desvinculação da receita orçamentária. Então, ela dá um seu jeitinho, só que em saúde, gente, a União ainda, ela é a mantenedora geral. Quem foge são os estados. Eu trabalhei 11 anos em prefeitura e verificava que os repasses de estados eram muito pouco, tá? Os estados quase não repassam dinheiro para município. Então, quem mais banca a saúde é a União e município, que tem que arcar com 15, a gente vê que banca com 30, às vezes, por cento. Então, é bem isso que acontece. Aí, a gente tem aqui, no Paraná, quase nada. 54, a gente tem um centro formador de recursos. Gente, em 54, 1954, eram alunos de ensino básico de primeira a quarta série que de quinta a oitava eles já se formavam como enfermeiros, assim, auxiliares de enfermagem, tá? Depois, em 85, que melhorou um pouco, que foi chamado projeto Larga Escala, que eles pegavam os alunos do ensino médio e inseriam em serviços básicos de saúde, eles faziam complementação. Em 89, é que daí eles implementaram esses cursos técnicos de saúde. Daí tem o agente comunitário de saúde, o agente comunitário para a comunidade quilombola, agente comunitário para a comunidade indígena, agente de combate a endemias, cuidador do idoso, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, técnico em vigilância em saúde, técnico em análises clínicas, técnico de radiologia, técnico de homoterapia. Então, esses são alguns dados que eu coloquei aqui e eu quero explicar para vocês que existe plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual, que tem o quê? Os indicadores e tem as funcionais programáticas que são para ser feitas pela saúde, tá? O estado do Paraná, ele obedece esse item, mas existe também o que o governo do Paraná, ele disse que iria ofertar para a população no seu programa de governo. E ele grava isso, né? Ele registra isso. Então, eu vou pôr para vocês as políticas públicas do programa de governo que ele falou que iria fazer com algumas estatísticas já que a gente tem e por que ele está fazendo isso. Então, vocês me dão licença que eu vou projetar, tá? Vamos me ajudar aqui. Compartilhar a tela. Aqui, vamos em compartilhar. Peraí. E sumiu meu compartilhamento daqui. Oi, Lucinéia, já tá compartilhado, assim. Já tá, mas não tá aparecendo para mim. Peraí. Eu posso interromper, que não apareceu para mim, sumiu daqui da minha tela. Não, já está compartilhado. Eu tirei daqui da exibição, mas assim que você abrir o PowerPoint e aparecer na sua frente, eu já ponho na transmissão aqui. Mas o PowerPoint sumiu daqui. Meu PowerPoint sumiu. Só se eu abrir outra vez. Eu abro outro aqui, Isso, abre André? outra vez, então. Abro. Abre outro, sim. Tá, sim. Abro outro e vou falando. Daí você vai passando, isso. Porque eu tenho que falar bem rápido, André, senão a gente toma muito tempo, tá? Uhum. Peraí, deixa eu achar ele aqui.
Oh, meu Deus, não consegui ainda. Achei. Pronto. Então, eu vou falando aqui, tá, André? Ok, eu só não consigo mudar porque o arquivo não está aqui comigo. E Mas daí, eu já como que eu vou. faço? Eu projeto, você pode apertar a seta no teclado, pode, e ele vai mudando, tá? Ele vai mudando? Vai, ó, eu vou colocar aqui em exibição. Então, tá Tá. na primeira tela, Isso, tá. Políticas Ah, eu públicas. tô vendo. Posso mudar? pode mudar. Primeiro é o autismo. Eu não vou falar muito sobre o autismo. O autismo mudou a forma de verificação nas crianças agora, por graus, né? Grau leve, médio, moderado e alto. Então, tem que ter uma inclusão, que o governo quer tirar essa inclusão, né? Do autismo, de autistas, síndrome de Down e outras doenças, que a gente não pode nem chamar de doenças, né? São fatores diferentes, diferenças que a gente tem que aprender a conviver, né? Hoje nós temos 70 milhões de pessoas com autismo, sendo 2 milhões de crianças, né, de pessoas no Brasil, em cada 88 crianças apresentam traços de autismo. Então, é um dado bastante alto. Então, cada 88 crianças, uma vai ter autismo, tá? E a prevalência é 5 vezes maior em meninos. E tem o site que está aqui, que é da carteira do autista. Câncer de próstata. Câncer de próstata também é o segundo maior caso de câncer no Brasil, de morte no Brasil, na verdade, não é de câncer, é de morte. As estimativas apontam 68 e 220 novos casos em 2018, então é um risco estimado de 66,2 casos novos a cada 100 mil homens, e a morte por câncer em homens no Brasil, com mais de 14 mil óbitos. Então, recomenda-se a realização de exames. Eu estou até com um tio de 66 anos que está com câncer de próstata. Coronavírus, eu peguei essa estatística faz 2, 3 dias só, tá? Tá 5 de julho, mas tá errado aqui, tá, gente? Faz só 2, 3 dias que eu peguei. Então, nós estamos com 212 milhões de casos no mundo, 4,43 milhões de óbitos no mundo, 20,6 milhões de casos no Brasil, 575 mil óbitos no Brasil, quase uma Londrina inteira, 1,44 milhões de casos no Paraná e 36.963 óbitos no Paraná. Cuidar de quem cuida. Então, é um projeto assim, os cuidadores, né? Quem são os cuidadores? Os cuidadores também precisam de cuidados. Então, é uma política de olhar para o cuidador e não para quem precisa do cuidado, tá? Em situações como pandemia, várias pessoas que são cuidadoras levaram também a pandemia para a pessoa que precisa de cuidados. Então, também, ele não pode adoecer, né? O cuidador não pode adoecer, ele precisa de cuidados também. Isso é uma política do governo desse ano. A dengue. A dengue, a gente tem 87.794 notificações, 25.123 casos confirmados, 308 casos severos e 29 óbitos. Isso é a notificação do Paraná de 2021 até 26 de junho. O ano passado, a minha filha teve dengue também em Londrina. Diabetes. Diabetes eu preciso fazer exame, preciso até ver porque eu estava pré-diabética. Então, são 13 milhões de pessoas vivendo com a doença,
são 6,9% da população nacional, e o SUS oferece medicamento para as pessoas que têm diabetes. Doação de sangue. Eu pus o Hemonúcleo de Paranavaí, espero que todos que estão de Paranavaí aí vão, né? Tem aqui o endereço, o horário de atendimento e, né, façam a boa ação de doar sangue. Também pus de Apucarana para os nossos alunos aqui, para quem pode estar doando sangue, por favor, né, vão no Hemonúcleo aqui de Apucarana. Nós, principalmente nessa época de Covid, estamos precisando de doações de sangue. Empreendimento familiar rural. O governo, ele mudou muito a parte do empreendimento familiar rural, apesar dele sempre colocar políticas públicas para melhorar o empreendimento familiar rural. O que acontece? Acontece que os grandes produtores rurais oferecem, às vezes, valores que compensam para os pequenos produtores, no momento, compensam entre aspas, né? E eles vendem suas propriedades, e muitos desses grandes produtores rurais nem são brasileiros. Então, o Paraná, hoje, ele possui 371.051 estabelecimentos agropecuários, sendo que 80% são familiares, e a Vigilância Sanitária do Estado regulamentou a produção de alimentos da agricultura familiar, baseada nos princípios de inclusão social e econômica. No município de Apucarana, tem uma lei de licitação que prioriza o empreendimento familiar rural, tá? Para compras de produtos agropecuários. A febre amarela. A febre amarela também teve um período epidemiológico de 2020, de 1/7 de 2020 a 30/6 de 2021. Esse período não teve nenhum caso em humano no país, tá? Não, no Paraná. Não teve nenhum caso aqui. Então, mas nem por isso a gente pode descuidar da febre amarela. E vocês viram que eu falei lá atrás que ela já foi uma das grandes causas de preocupação no país. E se a gente sai do país, tem que tomar vacina de febre amarela. A gripe, né? A influenza. As amostras processadas, 60,4%, tiveram resultados positivos para vírus respiratórios. E nenhum foi positivo para a influenza. E 1.513, 100%, para outros vírus respiratórios, sendo que 38 apresentaram co-infecção. Então, repetiu. Então, gripe, a influenza não deu, mas H1N1, isso tudo a gente tem que tomar vacina, né? Eu já me vacinei. Espero que todos vocês tenham se vacinado contra a gripe. Hanseníase. A hanseníase está lá na Bíblia, né, gente? É a lepra. Eles isolavam as pessoas, colocavam nas cavernas, né? E largavam lá, porque não tinha cura. Então, em 2019, o Brasil registrou 27.864 novos casos de hanseníase. E é o primeiro no mundo em incidência, quantidade de doentes em relação ao número de pessoas. E segundo em número de casos depois da Índia. Então, a hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium lepra, que pode afetar qualquer pessoa. Então, caracteriza-se por alteração, diminuição, perda de sensibilidade térmica e tem os diagnósticos da hanseníase. A leptospirose, né, gente, os ratinhos, que teve a peste negra, né? Então, além do risco da letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves, a sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.
a linha de cuidado mãe e bebê, né? A linha de cuidado materno-infantil. Aqui em Apucarana, isso eu vejo que é forte, tem uma ONG aqui em Apucarana que ajuda também para a participação do pré-natal, parto, puérpero. Eles dão até enxovalzinho aqui, desenvolvimento das crianças, em especial em seu primeiro ano de vida. Então, nós temos também mortalidade. A mortalidade materna, para cada 100 mil mães, nós temos 38,42. E a mortalidade infantil, para cada 1.000 crianças, nós temos 10,30. Para fins de classificação epidemiológica, a infecção hospitalar. Então, nós temos 2,51 de infecções para cada 1.000 procedimentos dia, mas eu acho que tem muito perigo em cirurgias. Eu tenho uma tia que foi fazer bariátrica, ocorreu tudo bem, e depois ela morreu de infecção hospitalar, nem saiu do hospital. Palivizumab é o nome de um remédio, tá? Que eu também não conhecia, é o vírus sincial respiratório. Esse vírus não é novo, esse vírus é antigo, e é para diminuir esse vírus, né? E tem que ser administrado em até 5 doses a cada 30 dias, dá muito em criança, da primeira quinzena de março à primeira quinzena de agosto. Então, para as mães que têm bebezinhos, né, se cuidar do bebê, que pode ter também, além do vírus, que causa que não há gripe, mas é um resfriado, pode ter esse vírus sincial respiratório, que é parecido também. Atendimento às pessoas em situação de violência sexual, tá? É um recorte que nós fizemos do CADE Paraná, é uma plataforma do Centro Marista de Defesa da Infância, dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA do Rio de Janeiro, a violência sexual no Paraná, o Sistema de Informações e Notificações. Nós temos um indicador que é de 2014 a 2018, de 11.458 notificações. Aqui no meu prédio, gente, tinha um senhor que recebia em sua casa crianças, adolescentes, 12, 14 anos, com uniformes que a gente via do colégio, e a gente denunciou ele para a polícia. Ele saiu, né? Saiu daqui, mas como ele era réu primário, não foi preso. Mas realmente, gente, tem mais perto da gente que a gente menos imagina. O sarampo. O sarampo, a gente tem casos notificados 3.596, confirmados 1.976, em investigação 252, descartados 1.368, nenhum óbito, e total 3.596. Mas nós temos vacinas de sarampo que ajuda a amenizar, né, os casos. Saúde bucal, desenvolver, então, um modelo de gestão articulado. Saúde bucal a gente já tinha antes desse governo. Eu mesma já eu fui coordenadora da contabilidade e finanças da autarquia de saúde aqui de Apucarana. Então, eu mesma, às vezes, precisava de alguma coisa, de alguma cara, e descia ali marcava horário, claro, obedecia a ordem de fila também. Eles me avisavam quando chegava a minha vez, eu descia lá e tratava. Saúde do idoso. Um declínio funcional capaz de restringir, a gente precisa de geriatras, né? Porque cada vez a gente tem mais idosos pela população de envelhecimento normal, se bem que teve uma queda com a pandemia agora, com a Covid, teve uma queda na idade nossa, tá? Do idoso aqui. Então, mas nós ainda precisamos de
centros públicos que cuidem dos idosos, porque os que a gente tem são terceiro setor. Saúde do viajante. Então, antes de viajar, gente, para outros lugares, então tem um telefone aqui que é 0800 041 015 8. Então, liguem lá e verifiquem qualquer tipo de vacina que precisa tomar, se pode fazer o transporte, né? Transporte intermunicipal, aeroportos, tudo isso precisa verificação, tá? E se você ficar doente no meio da viagem, para você saber o que fazer, onde ser assistido e ter atendimento. Saúde e agrotóxicos. Nós temos muito agrotóxico no Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. De acordo com o boletim brasileiro, referente à produção e exportação de agrotóxicos, o consumo foi de 620.537,98 toneladas. E o agrotóxico causa câncer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com agrotóxicos. A saúde mental. Hoje a gente já fez uma live de saúde mental de manhã. Então, ter saúde mental é estar bem, né? Consigo mesmo, com os outros, saber lidar as exigências. E nós temos uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, no final de 2020, muito preocupante, que detectou ansiedade em 86,5% dos indivíduos pesquisados, transtorno de estresse pós-traumático em 45,5%, depressão grave em 16% dos participantes do estudo. Então, é muito preocupante. Síndromes e doenças raras. Então, o lúdico e a arte em prol da reabilitação, Secretaria do Estado de Justiça, Família e Trabalho, aí tem um termo de vigência, é para aprimorar os serviços de educação e saúde ofertados às crianças e adolescentes, de forma a contribuir com o processo de alfabetização. Na verdade, eu entendo que não precisava desse projeto, precisa de inclusão das crianças nas salas de aula. O tabagismo sempre foi um dos problemas, né? Ele causa mais de 50 doenças graves e quem fuma, né, tenta não fumar mais, tenta tirar esse hábito. A tuberculose, que já foi a maior causa de morte lá atrás, no que eu falei para vocês, é uma doença infecciosa, e a forma clínica pulmonar, a qual acomete mais de 80% dos casos, é responsável pela transmissão de pessoa a pessoa por via aérea, atingiu 10 milhões de pessoas no mundo em 2019, não é pouco, e o Brasil registrou cerca de 68 mil casos da doença em 2020. Aquela cantora Simária, né? Simária teve tuberculose agora, esses tempos atrás. Vacinas, nós batemos recorde lá desde 1900, né? Que foi criado o Centro de Vacinação, de imunização, sendo todas as atividades de vacinação voltadas para toda a população paranaense, todas as faixas etárias, calendários, desenvolvimentos estratégicos. Eu acho que houve um erro no governo federal de compra de vacinas de Covid. Ele deveria ter comprado no ano de 2019 e a gente já estaria vacinado até abril desse ano, e a gente já podia estar tomando a terceira dose e se garantindo. E para terminar, uma frase de Sócrates: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Obrigada a todos.
Então, agradeço, professora Lucinéia, as informações que a gente é extremamente importante para o debate, para a gente considerar aqui na nossa discussão. E agora, então, eu passo para o André para a gente ir vendo o site, o chat, né, André, para a gente ver as questões. Eu queria agradecer a professora Sueli e agradecer a professora Lucinéia pela apresentação, pelas apresentações, né, pela discussão tão importante e pertinente no contexto que nós estamos vivendo. E também agradecer aos participantes. Eu vi vários, né, colegas de outros campi, alunos, né, dos diferentes cursos, alunos que eu trabalhei, que eu trabalho. Isso é muito, muito bacana. Tem aqui uma primeira questão que eu vou compartilhar, que eu acho que tanto a professora Sueli e a professora Lucinéia poderiam falar, se elas quiserem, né? Que é da Carolina Becker, que é como se dá o processo de descentralização em saúde em territórios rurais. Quer falar, professora? Eu falo. Posso responder? Pode. Ô, André, eu descobri que tem um sobrinho aqui, né, no chat. Ai, achei uma graça, gente. É seu sobrinho mesmo? É seu sobrinho? Não, é brincadeira do povo. Falar um oi aí pro meu sobrinho, faz tempo que a gente não se vê, mas eu não sei quem é, não. É João Godoy, eu não sei quem é. Mas eu gostei da brincadeira. Tem gente até com saudade de mim aí. Então, Carol, é bem pertinente, né, a sua pergunta, até porque, né, quando a gente fala, né, aí principalmente no período de 2003 a 2016, sobre o pacto, né, com a ida do Pacto pela Saúde, pressupõe-se, então, uma descentralização territorializada, regionalizada, né, a constituição aí dos territórios de saúde, né, e de uma forma, então, que garanta, né, o atendimento à rede, em forma de rede de atenção à saúde. Mas, infelizmente, né, a zona rural ela não está inserida, né, ainda nesse processo de territorialização, né, da saúde. E o que acontece raramente é a colocação, né, a construção aí de algumas unidades de saúde rural, né, mas ela não tem uma equipe, né, que vai ali todo dia, que está ali para atender a população. São horários, né, e dias que os profissionais ali da cidade, né, se deslocam com um transporte, levando um médico, uma enfermeira, aí vai o motorista também, né, para poder atender essa demanda na zona rural. Né? Vários lugares, vários atendimentos, né, em algumas comunidades rurais que não têm a unidade básica de saúde, os atendimentos acontecem no salão da igreja, né, onde tem ali uma maca e o pessoal fica esperando ali fora, né, no galpão até o médico atender. Não tem sala para procedimento, né, de vacina e curativo, então é feito no banheiro, né, por incrível que pareça, né, ainda né, essa discussão que eu trouxe foi aí uma parte, né, da minha tese de doutorado, e eu fiz essa observação participante, né, no determinado território, e foi identificado na 5ª Regional de Saúde, né, e foi identificado, então, dessa forma. Os postos de saúde que existiam, até por conta de ser responsabilidade aí dos municípios, e até por ser territorializada, né, a gente enfrenta também, né, os resquícios aí do território poder, né, como diz muito bem Sacker, né, as pessoas, principalmente os prefeitos, os políticos, eles se apropriam desse território, né, e não obstante, em 2016, o prefeito de uma determinada cidade perdeu a eleição e ele tirou toda a estratégia de saúde da família
da zona rural. Então, ainda, né, infelizmente, estamos aí à mercê, a zona rural, a população rural ainda tem que se deslocar, né, em dias de chuva, perdendo consultas, enfim, mas elas ficam sem transporte, né, tem muitas pessoas que pagam do bolso o vizinho, né, para poder levar, e moram assim bem distante, né, do centro da cidade, né, isso complica mais ainda, agrava mais ainda a situação de saúde dessa população. Acho que era isso que você perguntou, se eu não contemplei, mas... Eu acho que tem alguns ainda itinerantes ali no Amazonas, atendendo ribeirinhos, né, com barcos, eles vão de barcos e atendem, eles montam, né, postos também, onde as pessoas vão, e médicos, né, médicos normalmente os recém-formados que enfrentam essa batalha, né, os mais experientes nunca vão, né? Iam muito, professora, os médicos sem fronteira. Os mais médicos, do programa Mais Médicos, cubanos, dos programas Mais Médicos. Isso, minha filha se formou em medicina ano passado, ela falou assim, mãe, acho que eu vou entrar nesse programa Mais Médicos, para ir lá para atender os ribeirinhos, mas daí estava pandemia, também pegou pandemia e está atendendo pandemia. Ela falou que agora que amenizou, que ela atende uns 3 casos por dia, mas antes era um atrás do outro, assim, estava muito mais grave. Ela falou que já deu uma amenizada, ela ficou ali na Baixada Santista para atender. Mas a saúde da família ainda tem, alguns lugares ainda vão, mas atende muito pouquinho. Então, eu acho que a população rural, os quilombolas e os indígenas e os ribeirinhos, eles são afetados tanto na parte de saúde como na parte educacional. Então, são pessoas que a gente tem que lutar. Hoje eu vi, acho que várias fotos dos índios, eles estão fazendo uma permanência lá no Planalto, né? Colocaram velas, eles estão fazendo uma resistência bonita, né? Uma luta bastante bonita, e que a gente tem que fazer com eles, né? Tem que abraçar a causa dos índios nesse momento, porque não tem ninguém que lute por eles, a não ser a população. Então, nós não vamos esperar legislativo, nós não vamos esperar os senadores, tribunais de contas, né? Porque quem pode fazer alguma coisa somos nós, população. Não sei, acho que eu mudei até de assunto, né? Tá relacionado, né? Eu acho que essa discussão da defesa dos direitos, eu acho que ela é muito ampla, né? Além da área, a área da saúde, ela é ampla e integrada, né? A muitas outras áreas. Tá junto, né, André? Oi? Tá junto, né? Se o governo não coloca políticas públicas para... Nós temos, você viu ali, 80% são famílias rurais, né? Pequenas famílias que trabalham na agricultura. Se o governo não implanta políticas públicas para esses 80% de famílias, então como é que nós vamos fazer? Nós vamos cada vez mais perder essas pessoas para cidades. E onde eles vão morar? Eles vão morar no subúrbio. Eles não vão morar no centro, comprar um lindo apartamento e viver feliz e contente. Eles têm dificuldades financeiras. Eles vão ter que procurar emprego, né? Exato. Tem uma outra questão aqui, uma participante, ela é a Regina, ela falou sobre o uso político da área de saúde, né? Usar a saúde como moeda de troca. E ela também falou que muitas vezes os cargos comissionados, a indicação política, nem sempre há um profissional especializado na área, e que ela até relatou alguns problemas, né, em relação a isso, sobre o fato dela ser renal e não ter tido acesso à vacina, porque
tinha uma série de restrições por essa situação que ela descreveu, e então, não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário sobre. Olha, o nosso governador, Ratinho Júnior, veio em Apucarana tomar vacina. Mas que vacina ele tomou? A Janssen, uma dose só. Entendeu? Isso, será que não é um fura-fila? Será que ele não escolheu uma vacina? Será que não já é uma causa política que a gente tem que pensar que aconteceu? Depois, existe uma investigação da Covid que envolve o nosso presidente, que está sendo feito sobre compras foram feitas no Pará, tá? O que eles fizeram? Eles compraram oxigênio. Só que as notas fiscais, eles fizeram, empenharam, liquidaram, pagaram. Só que as notas fiscais eram de empresas de combustível, que nem era aberto, empresas de combustível, postos fechados. Então, quer dizer, não houve uma conferência. Olha, se eu trabalho na contabilidade, eu vou conferir, né? Quando chega a nota fiscal, eu vou fazer o quê? Olha, chegou a mercadoria, quantos chegaram, quanto custou, eu vou dar baixa disso, eu vou registrar isso, eu vou fazer uma escrituração desse processo. Então, eles não fizeram, o que é que houve? Então, isso está em investigação. E parece que é bastante dinheiro, tá? Valores, assim, em mais de 300 milhões de reais de desvio de recursos no Pará, e parece que o nosso presidente está envolvido nisso. Então, realmente, a política pública, ela nunca foi bonitinha. Desde quando a gente vê, né, tanto a professora Sueli falou corrupção, acho que uma ou duas vezes, eu vi a palavra corrupção da boca da professora Sueli, tá? Eu também investigo, às vezes, com os meus alunos, fiz um trabalho só de corrupção e fraudes que aconteceram no país. Então, é na saúde, é na educação, é em tudo, tá, gente? É em tudo. Se a gente não mudar a forma, né, a educação e a cultura, principalmente, eu digo, o melhor é a educação. Se o governo não privatizar a educação do jeito que ele está fazendo, do jeito que ele está colocando PECs aí para privatizações, né? Então, se ele investir na educação, com certeza a gente vai diminuir as corrupções, porque nós vamos ter trabalho, né? Nós vamos ter profissão, nós vamos ter alunos formados, e que orgulho que dá da gente ver nossos alunos no mercado de trabalho evoluindo. André, completando ali a resposta em relação à moeda, né, que ela coloca a saúde enquanto uma moeda forte, né, uma moeda política muito forte. Isso é muito visível, né, isso acontece muito por conta dos consorciamentos dos municípios. Né, os consórcios, eles possibilitam, né, eles se tornam, na verdade, né, os consórcios, eles se tornam, na verdade, uma forte moeda política no âmbito da saúde. Né? Aí acontece N situações de furar fila, né, político pedir favor, né, para o responsável daquele consórcio, furando as filas de cirurgias, furando filas de consulta, pagando, né, além, né, aí o político é que paga, né, porque por incrível que pareça, quando a gente fala
que esses consórcios eles não atendem, né, as exigências do SUS, né, principalmente em questão de financiamento, é porque muitas cirurgias ou muitos tratamentos, né, exames, inclusive, que o SUS cobre, esses consórcios vão cobrar à parte, né, e não existe, né, aí que a gente precisa lutar pela transparência, né, pelo portal de transparência, que é um instrumento de luta, um instrumento aí que a gente pode estar usando de enfrentamento, né, para evitar essas corrupções e essa troca aí de moeda, né, fazer com que a saúde seja aí um objeto, né, de financeiro, inclusive, né, para nomear políticos. Bacana. Eu vou colocar aqui um comentário de uma aluna, na verdade ela fez 2 comentários. Um deles é esse, né, da Beatriz. Ela fala que são excelentes dados trazidos pela doutora Lucinéia para percebermos como doenças que parecem estar erradicadas, na verdade, necessitam de controle constante da saúde. E aí um outro comentário que ela fez é sobre um trabalho de inclusão social de mulheres egressas relacionado à saúde da mulher no sistema prisional e como falta de políticas públicas para garantir esse direito. O Paraná tem a Política Nacional de Atenção às Mulheres, né? De saúde, de Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, né? Mas que ela também, por conta desses, ela peca muito em alguns municípios, né? A ação de serviços de atendimento à mulher, né? No âmbito aí da descentralização e da regionalização. Será que eu posso fazer uma pergunta, um comentáriozinho? Ou ainda tem muita pergunta, André? Senão eu dou preferência para quem está no chat assistindo. Não, eu acho que as perguntas e comentários já foram todos, Marília. Tá. Então, para finalizar, né, eu estou aqui me coçando para fazer uma discussão com vocês. Assim, eu dou aula de Seguridade Social, trabalho a política de saúde. Claro que não é com a propriedade que a Sueli trabalha, porque ela tem doutorado na área. Mas, assim, eu tento, né, minimamente, né, dominar algumas coisas para dar disciplina. E, assim, uma coisa que eu tenho estudado, né, como conteúdo, é a questão, quando a Lucinéia traz esses dados das doenças, eu fico pensando como que isso, em termos de território, que é a discussão que a Sueli traz, como que essas doenças é distribuída ainda desigualmente, e como que é importante a gente avançar em termos da regionalização de saúde, né? Tem a questão, por exemplo, da febre amarela, tem a questão do Amazonas, né? O tanto que ainda aquela população sofre com a malária, que já é uma doença que já era para ter sido erradicada, o tanto de recursos que nós temos aí, médicos, né, dentro da medicina, para a gente avançar nessa discussão. Então, a gente tem essa questão das doenças, mas isso ainda é muito mais ainda gravoso quando a gente pensa na presença e né, dessas doenças muito mais em determinadas regiões do que em outras. A gente tem, por exemplo, uma coisa que, assim, que estarrecida quando eu vi, porque o meu avô morreu, né, chamado aquele mosquito, né, que instala no coração, como que chama, Lucinéia? Chagas, né? Então, como que isso ainda é presente, uma doença rural, né? Uma doença que a população rural sofria muito, tanto que a gente já podia ter erradicado isso também, e quanto que ainda se faz presente entre a população rural. Então, assim, eu queria, né, Sueli, te ouvir um pouco, se é isso mesmo, se os dados atualizaram um pouco, se a gente conseguiu avançar nisso, ou se isso é mesmo prevalente, ou se com a questão da regionalização aí, isso de uma certa forma mudou um pouco o cenário. Então, Marília, em relação a essas doenças, né, a professora Lucinéia mesmo apontou em relação às vacinações, às doenças, né, e como o Brasil sempre esteve à frente, né, daí citou até Oswaldo Cruz, né, em relação à vacina. Mas quando a gente fala de alguns territórios ou de alguns municípios ainda com prevalência dessas doenças, né,
e não só, tem também a questão, né, da moradia de determinados territórios, né, de determinada população em determinados territórios, né, que a precarização da moradia, ela também interfere, né, na condição de doença. Por isso, né, que eu ressaltei na minha fala, achei importante ressaltar a saúde, a compreensão da saúde, né, e olhar o sujeito como um ser que possui subjetividade e objetividade. Então, é olhar o território, né, onde ele vive, a questão da idade, a questão do tabagismo, né, enfim, tudo isso a gente tem que estar inserido, né, na preocupação ali das unidades básicas, né, da política de saúde nos determinados municípios. Então, muitas vezes vem uma tarefa, ou vem aí uma proposta, né, e que esses municípios, através das comissões intergestoras, eles têm que se reunir e dizer qual é a realidade do nosso município e qual vai ser o nosso pacto, né, porque eles têm hoje o pacto de ação, né? Então, qual vai ser o nosso pacto? O que se percebe muito, né, é que eles também não têm muita autonomia do município, vem as orientações, o recurso eles têm que se virar para buscar, né? Mas vem as orientações do Ministério de Educação ou da Secretaria Estadual de Educação, né, para eles formarem esse pacto. E o que a gente percebe muito a vigilância sanitária ainda é um grande problema na saúde brasileira. Ainda é. Então, nós ainda não estamos conseguindo, né, sair do âmbito curativo para o âmbito da promoção e prevenção da saúde. Nós só estamos tratando a doença, né? Então, isso faz com que agrava mesmo, que a gente vai ver. E outra coisa, nem sempre, né, quando eu fiz essa pesquisa, eu participei das reuniões das comissões regionais, estudei os pactos, participei, inclusive, das discussões dos pactos, né, em algumas reuniões da comissão, e a gente percebe que sequer a vacina o município tem conta, o município consegue atender toda a demanda de vacinação, né? Porque não tem, né, pessoal técnico, não tem funcionário, muitas vezes não tem sequer um número suficiente de vacina. O que eles fazem? Eles alteram os dados. Por quê? Porque o pacto pressupõe, o cumprimento do pacto pressupõe o acesso ao recurso. Se ele não cumpre o pacto, se ele não coloca lá que o pacto está cumprido, o número de população atendida, né, ou vacinada, ele vai, consequentemente, perder o recurso. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Obrigada, Celi. Sim, sim. Tem mais uma questão aqui nos comentários, que é sobre a Covid-19, né? Se vocês acham que a Covid vai ser uma dessas doenças que não será erradicada. Eu acho que ela vai continuar com uma gripe, né, H1N1, só que a H1N1, ela não era tão transmissível quanto a Covid é. Então, a Covid, além de muito mais perigosa que a H1N1, ela é muito mais transmissível e tem muito mais variantes. A variante Delta, que é a mais perigosa delas, a gente tinha que estar tomando cuidado com ela agora, porque a gente não tem tantos casos investigados ou omitem, como diz a professora Sueli, que omitidos também, né, da variante Delta, não estar sendo informados para nós, né? Então, a pressão das escolas funcionarem, dos alunos estarem juntos, de voltar o turismo, da economia rodar, né, começar a melhorar, mas nisso a gente teve um câmbio de 3,50 do dólar, que foi parar em 5,10, 5,20. A gente deu um combustível que está a R$6.
Então, a gente tem gás que subiu, arroz que dobrou, triplicou de preço. Meus medicamentos que eu tomo subiram mais de 40% do valor. Então, as pessoas com salário defasado, né, professores, que faz 7 anos que a gente não tem repasse da database, e ainda a gente teve um 14% de previdência aí, quer dizer, a gente teve uma perda salarial. Então, o que acontece com a gente, né? A gente vai ficando cada vez mais refém daquilo que o governo vai propondo para a gente. E o que ele faz? Ele tira a progressão, ele mexe no quinquênio, ele não repassa a database, ele faz PEC daqui, PEC dali, que a gente não dá conta de tantas PECs, nem para discutir, a gente fica sabendo na surdina da noite, né, dessas PECs. Então, são problemas que a gente tem que lutar, tem que entrar e travar a luta, e esse é o programa, é políticas públicas, é aqui que a gente tem que travar as lutas, né, junto com os sindicatos. Bom, eu já imagino, né, que nós brasileiros, né, nós, não só Brasil, como o mundo, nós ainda vamos viver um pouco mais com essa doença. O Brasil mais ainda, né, até por conta da própria dimensão, né, mais por conta extremamente política, ou falta de política, né, falta de ministro da educação, né, falta de ministro da saúde, enfim, falta de tudo, saúde e educação também, né, depois da fala do ministro da Educação, eu não sei onde é que a gente tem ministro, né, de Educação e nem saúde nós temos, né, posicionamento desses ministros. Mas eu acho que ainda nós vamos conviver, né, ainda 2022, eu acredito, né, eu não tenho, assim, uma perspectiva muito animada, né, ainda em 2022, né, mas nós temos países aí que já, né, já vacinaram 100% da sua população, e eles ainda estão, por conta da variante Delta, eles já estão pensando na terceira dose da vacina. Primeiro, né, para garantir que não se tenha, né, que essa variante não chegue nesse país, e, por outro lado, para desovar o número de vacinas que eles compraram a mais e que está sobrando, né, enquanto outros países estão, né, tendo insuficiência da vacina, ou seja, não estão tendo vacina para vacinar. Então, nós sequer atingimos o patamar ideal da primeira dose, né? Estamos aí com 22% ainda, né, que tomaram a primeira, dos que tomaram a primeira dose, 21, que é 70%, né? O 21 que tomaram a segunda, 22% que tomaram a segunda dose, né? E quiçá, né, virá aí uma terceira dose, né? A terceira dose, ela não é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Mas as vacinas, né, elas reduzem significativamente a situação grave, o caso grave, né, do Covid, mas ela não vai impedir de que a gente se contamine. Então, para além da vacina, nós ainda vamos ter que conviver 2022 com máscara e gel. Mas eu também acho que a gente vai chegar, né, a ser salvo, né, por uma vacina, né, assim como nós conseguimos, né, curar a paralisia infantil. Eu ainda acredito na ciência. Ok, mais alguma questão, alguma dúvida? Marília? Não, eu acho que é isso, né? Agradecer aí as professoras, né, pela disponibilidade mais uma vez. E que fica o canal aberto aí, né? Porque o debate dá muitos outros, que a gente possa ir fazendo essas dobradinhas. Achei que super casou, né? As pesquisas da Sueli com a da Lucinéia, e que a gente vai encontrando aí potências para a gente ir fortalecendo aí as nossas discussões no campo de públicas, né? Então,
Só gratidão mesmo. Eu agradeço às professoras, a Lucinéia, a professora Sueli, pela participação, por terem enriquecido, né, o nosso projeto, com esse debate tão importante sobre saúde pública. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Um prazer ter te conhecido mais próximo, assim. A gente ia falar pessoalmente, né? Mas remotamente, mas estamos assim próximos, né? André, Marília, parece que a gente está todos juntos na mesma sala, né? A professora Sueli, que já foi cordial, trocamos algumas mensagens no WhatsApp e vamos continuar trocando, né, professora? Que bom, que bom. Espero que Com seja certeza. a nossa convidada também para fazer uma live conosco, né? Em Apucarana, tem um projeto da 16ª Regional de Saúde que eu trabalho com eles, e daí a gente vê um assunto, né? A gente pode estar fazendo também. O convite já está estendido, tá bom? Olha que ótimo! É disso que a gente precisa, né? Fortalecer essas interações. É isso mesmo. E vamos ver se a gente escreve juntas, né? Porque precisamos de produção, gente. Porque eu, 4 anos em coordenação, fiquei que nem louca. Não consigo escrever. Olha, dá um ótimo artigo aí, hein? Uma dobradinha. Excelente. Gente, eu que agradeço, Marília, André, né? Eu quero agradecer, eu quero parabenizar o GEPOP, o grupo de pesquisa, né? Professora Lucinéia, foi um prazer, e obrigada aí, já tenho mais um convite. E vamos conversando sim, vamos alinhando aí, né, as nossas experiências, né? E com certeza nós vamos aí colher bons frutos. E agradecer a todo mundo, né, que esteve aí participando, e me coloco à disposição, né, se precisarem, estou aí à disposição de vocês, e muito obrigada mesmo. Maravilha, pessoal. Nós colocamos, então, o link da lista de presença nos comentários, para quem ainda não preencheu. E obrigado a todos, né, a todas, pela participação, pela audiência, né? E vamos continuar, né? Nós já temos no GEPOP, já tivemos no ano passado e esse ano no GEPOP, esse é o nosso 7º encontro, nós já fizemos discussão, né, sobre pesquisas em relação à pandemia, nós falamos sobre o nosso grupo de pesquisa, né, Marília, sobre a iniciação científica, falamos de política ambiental, falamos de orçamento público, né, e vários outros assuntos, e hoje a política de atenção à saúde, e vamos trazer outros, né, o objetivo é esse, o objetivo é a gente integrar os nossos trabalhos no campo de públicas e fazer essas discussões pertinentes para toda a comunidade acadêmica e externa também da nossa universidade. Obrigado, então, pessoal. Boa noite a todos e até mais. Bom descanso, Boa noite. gente. Tchau. Bom descanso. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.